Com muita alegria, nós estamos reunidos esta noite, mais um domingo de festa, não é tão bom passar o mês inteiro em festa, né? Hoje nós temos mais um pastor convidado que trará a mensagem. Eu quero convidar que venha à frente, reverendo Allen. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor que o abençoe. Reverendo Allen é pastor da igreja de Itararé. Quero agradecer desde já por aceitar o convite. Também transmito a nossa gratidão ao conselho que permitiu que o Senhor viesse aqui. Joia? Vamos orar, irmãos. Querido Deus, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor pela vida do teu servo que está aqui conosco e veio para compartilhar a tua palavra conosco, Senhor. Eu peço que o Senhor o abençoe, que o Senhor use a vida do teu servo, todas as palavras venham do Senhor para os nossos corações por meio da tua palavra, Senhor Deus, por meio daquilo que o teu servo irá falar conosco esta noite. Nós oramos e desde já agradecemos a ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe. Obrigado. Boa noite, queridos, graça e paz. Eu quero saudá-los com a graça, a paz do Senhor e, além disso, também parabenizá-los pelos 34 anos, de existência dessa igreja, 34 anos de testemunho presbiteriano neste local, e nós louvamos a Deus por isso. Eu trago as felicitações, do conselho e também da igreja presbiteriana de Itararé, a igreja presbiteriana Filadélfia. É um privilégio poder estar aqui para compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor nesta noite. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro da revelação do Senhor Jesus, o livro do Apocalipse, no capítulo 2. Eu quero convidar você essa noite a refletir sobre uma carta, ou uma das cartas, Nas nossas Bíblias nós temos várias cartas de vários autores, as principais cartas do apóstolo Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, vários outros autores que registram palavra de Deus com o objetivo de nos instruir, de nos orientar, de nos conduzir, como discípulos do Senhor Jesus, a vivermos uma vida cristã que seja de fato agradável ao nosso Senhor. E muitas vezes nós nos esquecemos de algumas cartas que são extremamente importantes e que foram escritas, ou pelo menos ditadas, não por esses autores que eu citei, mas pelo próprio Senhor Jesus. E eu gostaria de refletir com os irmãos sobre essa primeira carta deste grupo de cartas que Jesus, então, pede a João, orienta João a escrever para serem então direcionadas a essas várias igrejas que eram ou que estavam espalhadas no contexto da Ásia Menor, naquele contexto antigo. Então eu vou pedir que você abra aí em Apocalipse, no capítulo 2, e eu quero convidá-lo a acompanhar comigo a leitura do versículo 1 até o versículo de número 7. Tá bom? A carta à igreja em Éfeso. Sobre essa carta que eu gostaria de convidar você à reflexão nessa noite. Ela diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta a práticas das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas.
Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado. Nós queremos agradecer e te louvar nesta noite. Queremos bendizê-lo pela graça de podermos viver na tua presença, de podermos andar nos teus caminhos, de podermos servir ao Senhor na tua igreja e, acima de tudo, de podermos celebrar a tua fidelidade nesta noite para com esta igreja de maneira especial. Obrigado pelos seus 34 anos de existência, de testemunho, de pregação do Evangelho neste lugar. Obrigado por todas as famílias que passaram aqui, que aqui compõem esta igreja e que ainda, Senhor, agregará, passará por aqui. Nós queremos agradecer e também te louvar pela oportunidade de abrirmos a tua palavra e de meditarmos sobre ela nesta noite. Queremos pedir que, pela ação do teu Santo Espírito, o Senhor fale aos nossos corações, de tal forma que possamos ser edificados pelo Senhor e desafiados a vivermos cada vez mais em comunhão contigo, em louvor e adoração ao teu santo nome. Pedimos assim a tua bênção, gratos, no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. É certo que coisas novas geralmente têm a capacidade de capturar a nossa atenção por um determinado tempo. Quando a gente geralmente dá um presente novo para uma criança, ela esquece de todos os outros presentes, de todos os outros brinquedos que ela tem e que ela dispõe, e ela se liga, de certa forma, a esse novo presente, a esse novo brinquedo, e fica por bom tempo, né, desfrutando daquele presente que para ela é uma novidade. Eu não sei quanto a você, mas eu particularmente gosto muito de descobrir novas músicas. Eu sou profundamente eclético com relação às músicas, e quando a gente também encontra uma nova música, um novo conjunto, um novo grupo musical, a gente acaba tendo a tendência de escutar aquelas músicas à exaustão, né? Até chegar um tempo em que, de certa forma, a gente encontra uma nova banda, uma nova música, um novo grupo, e passa então a fila, né? Como diz, a fila anda, e a gente então passa por uma nova música e se gruda nessa nova música. A gente geralmente tem essa tendência, e o problema disso é que esse padrão acaba se repetindo não somente com relação a brinquedos, né, com as crianças, ou a música comigo e talvez com você, mas esse padrão acaba também caindo em alguns relacionamentos que são importantes. Via de regra, a gente prioriza algumas dessas relações, mas com o tempo, algumas desses relacionamentos tendem a se esfriar. A gente sabe muito bem que isso acontece não somente com amizades, né, com relações de fraternidade, de amizades, mas isso também acaba acontecendo muitas vezes dentro de alguns relacionamentos maritais, dentro de algum casamento. No início são todos flores, e aí, com o passar do tempo, se o casal não cuida, não investe no seu relacionamento, a tendência de que esses casamentos acabem perdendo o afeto, perdendo a afeição, perdendo o interesse e esfriando. Como se isso não bastasse, também é possível que na nossa relação com Deus essas coisas acabem acontecendo. No início a gente se dedica, a gente busca estar presente nas reuniões de oração, a gente não falta os cultos, a gente se envolve em todos os trabalhos da igreja, mas com o passar do tempo, se não tomarmos cuidado, nós acabamos vivendo uma relação mais fria. Há um autor, um bispo do século IV, chamado Agostinho de Hipona, e uma das máximas que Agostinho de Hipona vai escrever é dizer que o nosso coração é um coração inquieto, é um coração que muitas vezes não encontra repouso ou fica em busca de coisas que são incessantes, e isso pode acontecer também na nossa relação com o Senhor. O nosso relacionamento com Deus pode se tornar
uma devoção que acaba não sendo movida pelo prazer do relacionamento, acaba sendo movida pela relação intensa com o Senhor, mas acaba numa devoção fria, numa devoção obrigatória. É exatamente isso que está acontecendo nessa igreja, a qual Jesus destina uma carta por mãos de João. Essa igreja que nós encontramos aqui era uma igreja ativa, era uma igreja fiel, era uma igreja teologicamente correta, mas se tornou uma igreja espiritualmente cansada. E aí então Jesus destina a eles uma carta. Veja que eles não haviam abandonado a fé, eles permaneciam ainda proclamando a fé, professando a fé, eles não haviam se afastado do Senhor, mas haviam abandonado aquilo que Jesus chama aqui de primeiro amor. E é nessa intenção de trazê-los novamente, de chamá-los novamente, que Jesus então destina essa carta a essa determinada igreja. Você sabe que João é orientado a escrever não somente o livro da revelação, né? Ele tem uma experiência espiritual profunda com Deus e com Jesus, ele é levado e tem toda uma visão, mas ele é orientado também a escrever essas cartas, e em todas elas nós vamos encontrar uma descrição de quem é Jesus, nós vamos encontrar uma avaliação espiritual da igreja a qual a carta está sendo destinada, nós vamos encontrar um chamado de Jesus para que essa igreja volte novamente a ter um relacionamento renovado com Cristo, e nós vamos encontrar em cada uma dessas cartas uma promessa de Jesus. Então eu quero chamar a sua atenção para essa carta, em princípio, porque ela se destina não somente a essa igreja, logicamente, mas principalmente ao meu coração. Ela se destina à minha vida e também à sua vida, na nossa interação e na nossa caminhada, na nossa jornada com o próprio Cristo. Então veja só, eu quero chamar a sua atenção para algumas colocações, algumas verdades que nós encontramos nessa passagem, e eu vou pedir que você permaneça com a sua Bíblia aberta, para a gente poder olhar e investigar isso aqui. Primeira coisa que me chama a atenção aqui é a seguinte: fidelidade doutrinária e resistência espiritual, elas são boas, elas são necessárias, mas elas não são suficientes. No versículo 1 até o versículo de número 3 nós encontramos isso. No versículo 2 Jesus vai dizer assim: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Jesus sabe exatamente, ou sabia exatamente aquilo que passava naquela igreja. E na verdade, não tem absolutamente nada relacionado à igreja do Senhor Jesus que lhe passe desapercebido. Absolutamente nada. Jesus sabe de cada detalhe, Jesus conhece cada intenção, Jesus analisa, vê cada motivação do nosso coração. Tudo, absolutamente tudo que diz respeito à igreja do Senhor Jesus. E quando eu digo a igreja do Senhor Jesus, eu não estou falando somente da instituição. Eu estou falando de mim e de você, nós que fazemos parte dessa igreja. Tudo está descortinado aos olhos de Jesus. Ele conhece as nossas obras. Ele sabe, Jesus sabia como que eles trabalhavam. Jesus sabia como que eles perseveravam. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, olha só como que Jesus faz referência a isso. Ele vai dizer assim: eu conheço as tuas obras, versículo 2, tanto o teu labor como a tua perseverança. Jesus conhecia, sabia que eles perseveravam, sabia que eles se esforçavam constantemente no ministério. Jesus vai dizer assim: que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Veja, Jesus conhece, sabe que aquela comunidade, aquela igreja tinha discernimento espiritual para identificar aqueles que eram falsos mestres. A igreja sabia fazer essa identificação, e Jesus conhecia o discernimento que essa igreja possuía. Ele vai dizer mais, ele vai dizer assim, versículo 3: e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Jesus sabia
conhecia a fidelidade que aquela igreja mantinha. Era uma igreja fiel. Era uma igreja fiel. Por isso que eu digo que fidelidade doutrinária, que resistência espiritual, discernimento espiritual presente naquela comunidade são bons, são necessários, mas não são suficientes, não são suficientes. Jesus está pedindo a Pedro que escreva a sua carta para a igreja de Éfeso. E muito provavelmente você sabe que a cidade de Éfeso era uma cidade dominada por cultos pagãos. Lá em Éfeso existia o templo de Diana dos Efésios. Era a deusa da cidade, era a padroeira da cidade. Cidade de Éfeso era uma cidade que vivia com base em interesses, era uma cidade economicamente próspera e era uma cidade que vivia da prosperidade advinda da idolatria. Então era uma cidade extremamente complexa, religiosamente falando. E aí Jesus está dizendo para essa igreja: olha, eu conheço as suas obras, eu sei que vocês permaneceram fiéis, eu sei que vocês permaneceram firmes, eu sei que vocês perseveraram, vocês estão firmes, eu sei disso, eu conheço as obras, mas há um porém aqui, porque Jesus vai dizer que a ortodoxia, ou seja, essa firmeza doutrinária, esse conhecimento doutrinário que é necessário, Jesus está dizendo, sem amor ele não satisfaz. Sem amor ele perde o seu sentido. Sem amor ele perde o seu significado. Porque no versículo 4 Jesus vai dizer assim: eu tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então veja que Jesus, apesar de identificar todas as benesses, todos os pontos positivos daquela igreja, apesar de identificar que aquela igreja é uma igreja que persevera, Jesus avalia aquela igreja não por aquilo que aquela igreja faz, mas por aquilo que aquela igreja deixa de fazer, porque ela deixou de amar o Senhor Jesus como prioridade. Ela deixou de amar o Senhor Jesus como prioridade. O coração daquela comunidade se deixou envolver. Mas veja então que fidelidade doutrinária é importante, a resistência na fé é importante, o discernimento é importante, mas não é suficiente. Isso nos leva a um segundo ponto. E o segundo ponto vai dizer que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que a igreja do Senhor Jesus faz, precisa nascer do amor de Cristo. O versículo 4 está aí para a gente confirmar isso. Logo depois do elogio de Jesus, vem essa palavra. E veja, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Deus nunca tem a intenção de apenas nos confrontar, pelo simples prazer de nos confrontar. Deus nunca tem o prazer de nos ferir, pelo simples prazer de nos ferir. Ele aponta a falha, mas ele também traz a solução. Ele aponta a ferida, mas ele traz a cura. Se lembra lá de Oséias? O profeta vai dizer assim: ele fez a ferida e ele a curará. O que Deus deseja para mim e para a sua vida é que nós tenhamos uma intensidade de relacionamento com Ele, mas uma intensidade de relacionamento com Deus que seja manifesta, que seja movida, motivada pelo amor de Deus no nosso coração. Nós cantamos que o amor de Jesus é derramado sobre nós, Cantamos do amor de Jesus ao nosso favor e sabemos muito bem disso. Sabemos, não deve existir dúvidas do amor de Deus no nosso coração. Paulo vai dizer lá em Romanos que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter enviado o seu Filho para morrer no nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Então não deve existir dúvida. Eu quero dizer isso para você hoje. Se por acaso, se porventura, se por alguma ocasião, alguma situação na sua vida ou no seu passado você questiona o amor de Deus, não questione, porque Deus já provou. Ele prova o seu amor para conosco. E mais do que isso, esse amor de Deus
nos vincula a Ele, nos liga a Deus. Nós sabemos desse amor que é derramado no nosso coração pela própria ação do Espírito Santo que está em nós. E sabemos que não há, absolutamente não há, nada sobre a face da terra, das coisas que nós vemos e das coisas que nós não vemos, que tenha o poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós sabemos que Deus nos ama. E nós temos a oportunidade de responder esse amor de Deus que nos constrange, como diz a palavra, responder esse amor também manifestando o nosso próprio amor por Jesus. E é o amor que deve nos motivar. Essa é a colocação aqui. Jesus vai dizer: olha, eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Veja, eles não perderam a fé permanecia intacta. E isso pode acontecer comigo e com você. A fé permanece intacta. Eles não perderam a doutrina. Eles mantiveram firmeza doutrinária. E nós, como presbiterianos, muitas vezes nos arvoramos, não é assim? A gente diz: nós temos a melhor doutrina, nós temos a sã doutrina. E louvado seja Deus por isso. Porque há a possibilidade de nós examinarmos as Escrituras, estudarmos as Escrituras profundamente. Nós priorizamos uma boa doutrina. Eles priorizavam, eles não perderam a doutrina. Eles não perderam a disciplina, eles ainda eram uma comunidade disciplinada, uma comunidade que, embora estivesse cercada por um contexto de paganismo, por um contexto de idolatria, eles permaneceram fiéis. Mas eles perderam o amor. Eles perderam o amor inicial. Eles perderam aquele amor que é marcado pela gratidão. Eles perderam aquela alegria do amor e da salvação de Deus. Eles perderam um desejo sincero de agradar a Jesus. Isso eles perderam. E a gente precisa lembrar, todos nós, se formos honestos, se a gente puder fazer uma retrospectiva, muito provavelmente a gente vai lembrar daquele momento em que nós tivemos um encontro marcado com Cristo, aquele encontro em que a gente consegue compreender esse grande amor de Jesus e o amor de Jesus que leva sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. A gente tem essa capacidade de fazer isso, de recordar o momento em que houve de fato aquela conversão, aquele momento transformador, aquela alegria em que nós experimentamos o perdão de Deus. Mas, da mesma forma como a igreja de Éfeso, nós também corremos o risco de esquecermos isso. E disso se tornar com o tempo um amor que vem se esfriando, o coração se distancia, porque a gente se envolve com muitos afazeres e esquece que a grande motivação é, de fato, o amor. E talvez você se pergunte: mas por que o amor precisa ser essa grande motivação? Porque o primeiro amor, e essa é a colocação aqui, o primeiro amor, o amor prioritário, aquilo que eu amo em primeiro lugar, vai definir todas as minhas outras prioridades. Vai definir todas as minhas outras prioridades. É por isso que Jesus vai chamar a atenção dessa comunidade por ter perdido o primeiro amor. Porque o primeiro amor define todas as outras prioridades. Jesus, quando está se despedindo dos seus discípulos, Jesus deixa muito claro que amor e obediência caminham juntos. E ele vai dizer para os discípulos: se vocês me amam, então vocês vão guardar os meus mandamentos. Vocês vão me obedecer. E você sabe muito bem que guardar não é a gente pegar, as escrituras e guardar no sentido de depositar em algum local. Guardar é obedecer. E Jesus espera isso. Jesus espera que o amor seja um motivador para que nós possamos viver uma vida de santidade, uma vida de consagração, uma vida de intimidade com Ele, uma vida de caminhada com Cristo, dia após dia. E, logicamente, isso nos leva a um terceiro ponto. Porque Jesus, como eu disse,
ele não somente toca o dedo na ferida, mas Jesus aponta um caminho de restauração e o caminho de volta que todos nós, que eu preciso fazer constantemente, que todos nós precisamos fazer, é esse caminho apaixonado por Cristo. Nos versículos 5 até o versículo de número 7 nós encontramos isso. Jesus vai apontar aqui o caminho de restauração. O versículo 5 ele diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Está aí o roteiro de Jesus para mim e para você. Em primeiro lugar, Jesus vai dizer assim: lembra-te, pois, de onde caístes. E veja, a renovação espiritual que nós devemos viver o tempo todo, constantemente, aquilo que um determinado autor chama de renovação contínua, porque ela é ascendente, sempre ascendente, e isso é diferente daquilo que ele chama de renovação cíclica. A renovação cíclica é aquele momento assim, tem dias que a gente está super animado, tem épocas em que a gente está super motivado em servir, em ajudar a igreja, em participar dos ministérios, em agir de determinada forma. Aí passa um tempo, a gente esfria. Logicamente que isso não acontece com você, só acontece comigo. Mas esse autor vai dizer assim: a gente precisa abandonar essa tendência de renovação cíclica e passarmos a uma renovação contínua. A renovação contínua é a gente estar sempre disposto, sempre motivado, sempre animado, sempre impulsionado a buscar mais de Deus e a viver mais de Deus na nossa vida. E aí Jesus vai dizer: lembra-te disso. Lembra-te, por quê? Porque a vida cristã, deixa eu dizer uma coisa para você, vida cristã é movimento, vida cristã não é estática, vida cristã não é um ponto que nós chegamos e pronto, acabou. Vida cristã é movimento, ou nós estamos crescendo no amor de Deus, como diz o apóstolo Pedro, né? Continuem crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, ou nós continuamos crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, ou nós estagnamos. E aí, se estagnamos, nós perdemos a dinâmica da fé. Então ele vai dizer: a vida cristã é movimento, nós precisamos continuar crescendo, não nos acomodarmos na fé, mas continuarmos crescendo. Por quê? Porque é necessário, é o chamado de Jesus, é a vontade dele para a minha vida e para a sua. E o primeiro passo para isso é nós fazermos um inventário espiritual da nossa vida. Como que anda a minha relação com Cristo? Com Cristo, não com a igreja. Como que anda a minha interação com o Senhor? Será que, e a gente está no início do ano, será que eu consigo analisar que eu cresci no conhecimento de Cristo do início de 2025 agora para o início de 2026? O meu conhecimento de Jesus se aprofundou, eu conheço-o mais, eu conheço-o com mais propriedade, eu me relaciono com Ele com maior propriedade, eu conheço o Senhor. A gente precisa fazer esse inventário. Como que anda a minha vida? Eu tenho resistido ao pecado, eu tenho resistido às tentações, eu tenho vencido uma vida de santidade, eu tenho caminhado com Cristo, não somente na igreja, mas também no meu trabalho, na minha escola, nas minhas relações, nas minhas interações sociais, nas redes sociais como um todo. Eu tenho manifestado a Cristo nesses lugares. Eu preciso fazer um inventário espiritual, porque é isso que compõe essa palavra: lembra-te, lembra-te. Faça aí um retrospecto. Mas não só isso, Jesus vai dizer assim: lembra-te, pois, de onde caíste. E o segundo movimento é: arrependa-te. E o arrependimento, deixa eu dizer uma coisa, o arrependimento não é aquele momento único de conversão. Então eu me converti e eu não preciso, já fui então convertido, já me converti a Jesus, os meus pecados já foram perdoados, agora então eu vivo com Cristo e eu não preciso mais me arrepender. Não, o arrependimento é necessário todos os dias. Todos os dias. Sabe por quê? Porque todos os dias, quando nós nos acordamos e saímos para a vida,
o mundo me oferece várias opções que me afastam de Deus. E eu preciso dizer, arrependimento é mudança de mentalidade. Eu preciso dizer, não, a minha mente está sendo renovada para que eu possa experimentar uma transformação profunda e assim desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o arrependimento constitui isso. O arrependimento é mudar de direção, é optar por Jesus, e nós precisamos, eu preciso optar por Cristo todos os dias. Me voltar para Cristo todos os dias. Permitir que Deus realinhe o meu coração todos os dias. Porque como a Escritura diz, o nosso coração é enganoso, e como Agostinho vai dizer séculos depois, o nosso coração é inquieto. Então a gente precisa desse realinhamento, e isso acontece por meio do arrependimento, dessa mudança de mentalidade, dessa mudança de direção, que nos leva não somente a caminharmos em direção ao mundo, mas a fazermos uma mudança em direção a Cristo. Arrependa-te de Jesus. E ele vai dizer também, e volta à prática das primeiras obras. E retornar aqui às práticas das primeiras obras é não apenas a gente se inteirar com mais atividades, mas é a gente ter uma outra motivação. É a gente ser motivado de uma outra forma. Porque a gente sabe que as primeiras obras foram marcadas por sinceridade, por entusiasmo, por sacrifício, por alegria em servir. E é isso que Jesus deseja de mim e de você. Que nós tenhamos isso constantemente, diariamente, no serviço e na consagração a Ele. É outra motivação. É sermos motivados de uma outra forma. Agora, deixa eu chamar a sua atenção tanto para um alerta, quanto para uma palavra de esperança e de consolação que nós encontramos aqui. O alerta está aí no versículo 5. Ele diz assim: se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Essa aqui é o alerta. E esse alerta, ele se constitui da seguinte forma: a igreja de Jesus pode perder a sua relevância espiritual se ela insistir em viver sem amor. Nós podemos perder a relevância espiritual. Uma pergunta: aonde se encontra a igreja de Éfeso? Percebe? Ela não existe mais. E se a gente for puxar na história, nós vamos encontrar muitas e muitas igrejas que deixaram de existir porque perderam a sua relevância. E perderam a sua relevância espiritual porque insistiram em viver sem a motivação principal, que é o amor. Quando Jesus diz assim: eu vou vou mover o teu candeeiro. O candeeiro, na simbologia do Apocalipse, ele representa a presença e a missão da igreja no mundo. Então Jesus está dizendo: eu vou tirar a sua relevância. E aí a gente sabe, se a gente for olhar o cenário todo eclesiástico, o cenário de igreja como um todo, a gente provavelmente vai identificar algumas igrejas que perderam a sua relevância, que deixaram de dar a sua contribuição ao reino, que viveram sem amor e aí a sua luz se apagou. Mas, como eu disse, Jesus não dá somente um alerta, Jesus também traz uma promessa. E a promessa está aí no versículo 7. Ele vai dizer assim: quem tem ouvidos, ou seja, quem obedecer, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Portanto, ao vencedor, aquele que pela graça responde a esse chamado, aquele que busca novamente essa experiência do primeiro amor, aquele que de fato
não somente experimenta o amor de Deus, que o constrange, mas que se move em resposta a esse amor. A esse Jesus promete vida, comunhão e restauração plenas. Jesus promete isso. Eu quero caminhar para a conclusão aqui contando uma pequena experiência. Eu tive a oportunidade, o privilégio de ter alguns mentores na minha vida. Alguns mentores bem importantes na minha vida. E um desses mentores foi um tio, que infelizmente faleceu há algum tempo atrás, alguns anos atrás, casado com uma tia mais nova. E eu venho de uma família, num contexto familiar, de serviço à igreja, de consagração à igreja e tudo mais. E esses tios, eles eram missionários, eles serviram de mentores, ou como mentores, na minha caminhada cristã. Logo no início, logo depois da minha conversão, eles me acompanharam e me orientaram, me conduziram, me pastorearam naquele momento. E isso já faz alguns bons anos. E eles faziam impactos evangelísticos e iniciavam algumas igrejas em alguns locais, e fizeram isso por um bom tempo, por um bom período, e eu louvo a Deus pela vida deles. Num determinado momento da vida deles, eles passaram por uma crise, e eles identificaram que eles estavam servindo ao Senhor, mas por essa motivação de servir e de estar envolvido, mas por essas questões que muitas vezes nos acometem, do que de fato pelo primeiro amor. E aí então eles resolveram se afastar um tempo do ministério, se afastaram do ministério, e nesse período eles tiveram a oportunidade de se voltar para Deus e de buscar ao Senhor com afinco, com dedicação e tudo mais. E nesse tempo, esse tio em particular escreveu uma letra, um texto, e esse texto depois veio a se tornar uma música, e essa música diz o seguinte: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Essa letra depois se tornou uma música conhecida, e alguns músicos cristãos tiveram a oportunidade de cantar essa música. E todas as vezes que eu lembro das instruções e das orientações desses tios, eu me lembro dessa ocasião. E me lembro da necessidade de tomar aquele cuidado no meu coração para nunca esquecer que eu sou chamado, que a igreja é chamada à experiência sempre constante e necessária do primeiro amor. Portanto, eu gostaria de deixar isso aqui nesta noite. Talvez essa carta não seja direcionada somente à igreja de Éfeso. Muito provavelmente ela é direcionada ao meu coração, e talvez ao seu coração também. E nós possamos analisar como tem sido a nossa relação com Jesus. O que tem me motivado a servi-lo? Para que possamos então, se por acaso, se porventura identificarmos frieza no nosso coração, podermos voltar à experiência do primeiro amor e assim desfrutarmos da graça bendita do Senhor Jesus, dia após dia. Amém, queridos? Amém? Eu quero, antes de passar a palavra ao reverendo Marcelo, agradecer a oportunidade e desejar que Deus continue abençoando, sustentando, direcionando
derramando graça e principalmente do seu amor neste lugar, para que essa igreja continue frutificando para a honra, para a glória e para o louvor do Senhor. Tá bom? Eu quero convidar você a orar mais uma vez, e aí então eu passo a palavra ao reverendo Marcelo. Vamos fazer isso? Vamos orar? Feche teus olhos, baixe tua cabeça. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor e louvar o teu santo nome pela graça de podermos viver na tua presença e em comunhão contigo como parte da tua igreja. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela perscruta o nosso coração, ela sonda os nossos corações. Obrigado porque essa palavra conhece as nossas intenções, as nossas motivações. Obrigado porque essa palavra nos encontra nesta noite e nos desafia a amarmos ao Senhor acima de todas as coisas e em primeiro lugar. Por isso nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe, de tal forma que ao identificarmos qualquer tipo de frieza, qualquer tipo de estagnação, qualquer tipo de relacionamento que perde, ó Deus, a sua beleza e a sua alegria, que nós possamos fazer o caminho de volta. Como diz o Senhor Jesus, que nós possamos nos lembrar, nos arrepender e voltar. Que o Senhor nos ajude nisso, de tal forma que toda a nossa vida seja consagrada ao teu nome, ao teu louvor, e assim possamos continuar a nossa jornada de crescimento na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Nós pedimos a tua bênção sobre esta igreja, pedimos que o Senhor continue sustentando o teu povo aqui e abençoando o teu povo cada dia mais com a tua presença e com o teu grande e profundo amor. É o que nós pedimos nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai.